Pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson de Abreu. Hoje é dia 19/7/2015. Então vou fazer um bate-papo aqui do que analisar para essa semana de alguns ativos aqui de Forex, ok? Então vamos começar com o euro-dólar, tá? As, as análises aqui vão ser feitas no gráfico diário ou de 4 horas, né? Para quem gosta de fazer swing, é bem interessante ficar atento. Ok? Vamos lá. Euro dólar. Vamos entender primeiro o viés dele, né? A gente tem um viés de baixa, topos e fundos descendentes, tá ok? Ele fechou agora sexta-feira, né, no gráfico de 4 horas, numa região de suporte muito interessante, tá ok? Mas é bom a gente ficar atento que o viés principal é de baixa, né? Não existe nenhum sinal de reversão por enquanto, ok? Inclusive esse ponto, para quem gosta de Fibonacci, está aí no 61.8, né, da retração de Fibonacci. Então é bom ficar atento para quem quer comprar. Opa, aqui no gráfico diário a gente tem uma linha de tendência de baixa. E para quem quer comprar, procura compra esse ativo, a gente tem que ficar atento nessa região. Caso ele rompa e passe aí um movimentinho ascendente, né, faça um pivô de alta, faça um movimento em N positivo, né, se possível com pullback nessa região, fica mais interessante para quem quer operar comprado, né? Mas por enquanto o viés é de baixa, não tem por que imaginar compra, né? Nenhum candle de reversão, né? Então nada que justifica a compra, na minha opinião, tá? Tá bem simples, tá um gráfico, tá bem direcional aqui no 4 horas, né? Querendo ou não, tá fazendo zigue-zague descendente, tá com tendência, tá? E dá pra fazer muita coisa, dá pra operar legal, tá ok? Vamos lá pro dólar iene. O dólar iene aqui no diário, ele tem uma linhazinha de tendência de alta, né, que bateu uma, duas, três, quatro vezes. Então é uma linha de tendência de alta bem interessante, tá? Por algum motivo a gente poderia analisar aqui como se fosse um triângulo de alta, né? Por algum motivo não, dava para analisar como um triângulo ascendente, tá? Só que o alvo dele não foi atingido, né? Quando a gente perde um triângulo ascendente, a gente projeta aí a base dele, amplitude para cima. Então não atingiu, inclusive essa região de topo, né? Aqui pode ser que o mercado tenha feito um pullback, aqui uma falsa, né, um falso rompimento aí para mudar de direção, né? O mercado sentiu, pode ser que ele tente atingir o alvo aí desse triângulo diário. Só que pode demorar bastante também, né? No gráfico de 4 horas, ele encontra-se numa região de resistência forte, né? Inclusive ele bateu a primeira, a segunda vez nesse ponto, deu um candle de reversão bonito, tá? Estrela cadente aqui no gráfico de 4 horas. E encontra-se novamente nessa região de topo. Fica atento no que? A gente deu um movimento com força, um movimento grande ascendente, né? Fazendo topos e fundos ascendentes bem agressivo. Foi uma alta bem agressiva. Fica atento no que? Já que a gente tem uma alta bem agressiva, quando a gente perder essa região de 1,24,250 por aí, né, até 430, 1,24,430, fica mais bonito aí para quem quer operar comprado. No momento, eu acho arriscado fazer qualquer coisa, né? A gente tem já candles com um corpo pequeno,
Já para mim já simboliza um pouco de indecisão ou possível tomada de força, caso for romper para cima. Mas ainda, na minha visão aqui, é viagem alta e esperar o rompimento dessa região. Ok? Rompeu essa região, quiser esperar um pullback para entrar comprado, seria bem interessante. Tá bem bonitinho para alta, né? Não tem como ver outra coisa. Libra dólar em 4 horas. Deixa eu dar uma olhada nele que eu não tinha visto antes. Vamos ver aqui. No diário. Vou pegar aqui essa linha de tendência como referência, mas vamos ver aqui no 4. Né? Então no 4 está bem mais legal de olhar. Por quê? Né? Ele veio numa alta linda, né? Movimentos ascendentes, acima da média, rompendo topo, fazendo topo e fundo ascendente. Isso que a gente tem que analisar. Depois na venda a mesma coisa, topos e fundos descendentes, né? Primeira coisa que a gente tem que analisar, fazendo pullback quando perde, né? Os fundos fazendo reteste, ficou bem interessante aqui. Inclusive agora ele está numa região que eu considero como pullback ainda, tá? Seria essa região, perdeu esse topo, essa região de topo e está retestando, ok? Então a gente tem que ficar atento nessa região aqui de perca. A gente tem que ver o movimento principal, né? A gente tem um zigue-zague ascendente. Eu acreditaria ainda nesse movimento, tá? Se é um movimento de correção, vamos dar uma olhada aqui. Pode até ser um movimento corretivo, mas até chegar no 61.8 ainda tem um espacinho ou um pouco mais para cima. Eu confiaria mais no movimento ascendente, tá? A gente pode analisar também aqui no 4 horas. A gente pode ter uma região bem de bastante briga, tá? Vamos ficar atento aí. Para venda a gente pega esse fundinho aqui, tá ok? Então para venda a gente dá uma analisada nisso. Se perder, começar a fazer um zigue-zague descendente, pode ser o início de uma forte pernada, né? Que aqui pode ser uma correção e que continuar esse movimento de venda. Ou pode estar acontecendo ao contrário, né? Esse movimento de venda foi uma correção desse de alta e aqui pode estar dando mais uma pernada para cima, bem interessante. Então trabalhar sempre com as duas hipóteses, né? Ou da compra ou da venda. Tem que estar preparado para o que o preço mostrar, tá? A gente não vai saber para onde vai, mas caso ele dê um sinal, alguma coisa que a gente acredite realmente, a gente pode tomar oportunidade disso, ok? Dólar da Nova Zelândia contra o dólar americano. Esse ativo vem numa tendência de baixa linda, né? Pesadíssima. Vamos dar uma olhada no 4 horas. 4 horas a gente só pode pensar em venda, tá? A partir daqui, a não ser que se você já está vendido, né? Então fica atento nessas duas regiões. Essa regiãozinha aqui, né? Por quê? Se o preço perde esse topo, né? Se você quiser fazer a operação comprado, quando ele perder essa regiãozinha aqui, você pode muito bem aguardar aqui o teste nessa região. Você pode aguardar o teste nessa região. Caso perder esse fundinho aqui, manda um beijo e aperta o botão para baixo, tá? Porque tá num movimento bem forte, então não vamos ficar desatento a isso. Olha o movimento maluco que vem para baixo, né? Então a gente não sabe aonde vai acabar o movimento, né? Então se der oportunidade de entrada, né, a gente tem que continuar no ver se está acontecendo. Não deu nenhum ponto, nenhum sinal algum que não tem nenhum ombro, cabeça a ombro, não tem, na minha visão aqui, não tem nada que pelo menos comece a reverter essa tendência agora. Lógico, pode dar um sinal de alta aqui, fazer um zigue-zague e dá para ir operando na compra, na recuperação. Mas por enquanto nada, tá ok? Ficar atento nisso daí. Seguir sempre o viés, tá? Mas operando com consciência. Euro Libra.
Aqui no gráfico diário ele acabou de perder um fundo importante, né? Deixa eu tirar aqui um pouco o zoom. O gráfico diário já vinha numa tendência de baixa fortíssima, né? Aqui de 2015, tudo, ó, bem grande. Perdeu esse fundo aqui. Agora a gente tem uma tendência bem confirmada de baixa, tá? Uma tendência bem confirmada de baixa. Gráfico de 4 horas inclusive fez pullback no fundo. Então não dá para pensar em operar comprado em hipótese alguma, tá? O negócio é esperar recuo, né, movimento de correção, para a gente entrar no impulso. Então necessário que analise o viés. Olha, e tá muito bonito mesmo para operar vendido aqui, tá? Continua essa mesma ideia. Tem uma linhazinha de tendência aqui, mas até pensar nela, até chegar nela, vai fazer muita coisa, tá ok? Aproveitar esse movimento de impulso, esse movimento direcional aí para operar. Audiene. Bom, dólar australiano contra iene. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem uma região de topo, tá? Aqui ele tentou, tá fazendo até um movimentinho bonitinho, né? Querendo fazer um movimento ascendente. Deixa eu ver no diário como tá. No diário ele deu uma derretida forte, mas aqui no H4 tá simples. É só dar uma olhada, ficar atento nessas duas regiões, tá? Ficar atento nessas duas regiões. Passou esse 92.200 aqui, né? A gente continua no movimento altista bonito. Passou aqui do 91.150, essa região mais ou menos. A gente procura aí venda, tá? No momento média móvel aqui de lado, né? O mercado tá dentro desse retângulozinho. Quando ele está acima da média ou abaixo, é melhor, né? Se tem uma média ascendente, né? É melhor para operar, pegar o movimento direcional. No momento aqui, eu acho bem deciso. Então esperar a perca de um desses dois lados, né? Se perder para baixo, procurar oportunidade de venda, né? E se perder aqui essa zona de 92.200, aproveitar aí umas compras, né? Pegar um movimento de zigue-zague ascendente. Eu acho bem interessante também. Pode ser início de uma reversão e de uma recuperação, tá? Então ficar atento nisso. Vamos lá, Audicad. Eu não opero muito esse ativo. Ele é bem estranho mesmo isso daqui. Vamos dar uma olhada no 4 horas. Bom, no 4 horas, o que a gente pode ver aqui? Como ele está fazendo movimento ascendente, está acima da média e tudo, o que a gente pode ver? A perca desse topo, dessa região aqui, é bem interessante para quem quer continuar operando esse viazinho de alta que tá aqui. Só que mais que isso, a gente tem umas regiões aqui que está segurando um pouco o ativo, né? Essa região de fundo, né? Essa região, a gente precisa para ter uma alta legal, perder essa região de topo aqui. Ou se perder essa aqui, a gente já pensa que vai testar essa, né? Aqui para operar vendido ainda, para mim não tem nada, né? No caso, se o preço teria que fazer um movimentinho ascendente, né? Para isso aqui marcar realmente como um fundo, né? Digamos, e depois ele fazer pivotear para baixo, tá? Então, por enquanto, não vejo nada no gráfico de 4 horas desse movimento aqui. Não há nada para pensar em venda ainda, tá? Inclusive, deu uns candles fortes aqui e tudo, mas não importa. Não teve nenhum movimento aí que mostre uma possível reversão, ou para uma correção, ou para reversão de tendência. Esse movimento, vamos acreditar por enquanto, esse movimento ascendente, tá ok? Bem simples. Dá uma olhadinha no último movimento, né?
e o que você quer fazer para operar. Tá? Você tem que ver o que você quer fazer. Você tem duas chances, né? Ou o mercado vai para baixo ou ir para cima. Então dá uma analisada. Se for para cima, você tem que ter sua diretriz operacional do que? Eu só vou comprar a partir de tal ponto se fazer tal coisa. Ou só vou vender se fazer tal coisa. Não tá o que está escrito no papel, você não faz, tá? Vamos lá. Áudio SD. Eu gosto muito de pullback, né? Então a gente tinha um fundinho, perdeu, voltou aqui, fazendo pullback. A gente tem essa regiãozinha de novo aqui, né? O mercado totalmente tá de baixa, né? Tinha um fundo forte, perdeu com força, ó. Então ele continua, zigue-zagues descendentes, né? Topos e fundos mais baixos. Analisar o que nesse ativo? Primeiro, você sabe que ele já está em tendência de baixa, né? No gráfico de 4 horas, vamos ver no diário. Nossa, o diário está mais lindo ainda, né? Perdeu tudo aqui. Então a gente sabe que a gente tem um ativo em tendência de baixa. Então aproveitar o que? Aproveitar esse movimento aí de impulso, né? O mercado ele faz numa tendência movimento de impulso, movimentinho de correção, né? Mais movimentão de impulso, movimentinho de correção. Então fica atento nisso, tá? Quando a gente tiver um movimento de correção dentro da tendência, tentar se posicionar, né, com um stop mais barato, tá? Mas primeiro tem que identificar a tendência. No momento que a gente não tiver uma tendência clara, né, normalmente já tendo algum padrão ali de continuação ou reversão, tá? Mas a minha opinião é que está bem claro, tem uma tendência de baixa. Se for para ficar atento na compra, talvez esperar perder essa região seria interessante, mas ainda não para tomar posição. A partir do momento, né, se o preço ele recua e perde essa região aqui dos 74, 775, já fica bem interessante aí para pensar em operações compradas, né? Não operações longas, né? Operações pelo risco, tá? Pode querer fazer uma operação longa? Pode. Mas eu gosto mais de operar pelo risco, né? Se der uma entrada com risco retorno interessante, né, é mais favorável. Euroaudi. Esse aqui eu gosto de operar bastante. Bom, no 4 horas você tem uma coisa que eu gosto de ver bastante, né? Ó, vinha no movimento de alta, né? Que ele ficou meio de ladinho. Continuou. A partir desse momento que está tendo agora, né? Então você acabou de ter um movimento de topo, movimento de fundo, outro topinho. Você perdeu esse fundo, você já fez um pullback. Então é preço abaixo da média também. Então você tem aqui uma região aqui para mim que eu gostaria de operar na venda, tá? Aguardando aqui o rompimento desse fundo, né? Inclusive ele pode estar testando esse topo, mas se tivesse que operar aqui estava bonito para operar vendido, né? E aguardar aí a perca desse fundo e dar uma segurada no trade aí, até fazer um teste nessa região, tá? Mas né, movimento em zigue-zague descendente, tá? Nada aqui de viés de compra, nada, tá ok? Linhazinha de tendência de baixa. Então tudo lindo aqui para ficar imaginando que ele pode perder. Se perder aqui fica mais bonito, né? Se ele começar a comprar, a gente tem que perder a linha de tendência para começar a pensar em alguma coisa no gráfico de 4 horas. Beleza? Vamos lá, o Euriene. O Euriene tá bonito, né? Ele veio de um movimento de baixa aqui no 4 horas, né? Deixou um fundo importante. A gente tem aqui uma linhazinha de tendência, uma regiãozinha aqui, suporte de resistência dinâmica. Perdeu esse fundo,
fez pullback, acabou de perder mais um. Então a gente tem aqui um movimento de baixa, ó, preço abaixo da média móvel de 20 períodos. Então não há o porquê em alguns momentos você imaginar operar comprado, né? Não tem como, né? Nessa ideologia de pensar o quê? Movimento de impulso e correção, tá? Pode operar comprado? Pode fazer o que você quiser, né? Mas a ideia aqui é seguir o preço, tá? Existem momentos que vão dar compra, sim, mas vamos esperar uma confirmação, tá? Beleza? Para operar comprado ou vendido, esperar uma confirmação, tá? Bom, Libriene vem de uma baixa violentíssima aqui no 4 horas, né? Olha no diário, né? Olha que barras grandes. Mas aqui no 4 que a gente chega. Aqui era uma regiãozinha de fundo que ele está sentindo agora, né? O Libriene. Bom, não tem como nem falar que não está no viés de alta, né? O ativo está super forte na alta, tá ok? Bom, fez aqui o teste na média de 20, mas eu acho que não tem nada ainda que simbolize uma venda, tá? Movimento de correção, pelo menos até o momento, né? Eu só gosto de acreditar, independente se fizer um candle de reversão, independente, eu não ligo muito para isso, tá? Eu gosto mais de ver isso daqui, né? Um pivôzinho de baixa, depois os retestes, né? Então isso para mim é interessante numa tendência, tá? Então continua viés de alta, fica atento nessa região aqui de para compra, tá? Para continuar o viés, sempre analisando o viés, né? Perdeu um fundo, às vezes faz o reteste e continua, que nem aqui, se perdeu um topo, vê se faz um reteste, faz um pullback para continuar o movimento de impulso, né? Que ele veio de uma compra. Então vamos continuar acreditando nessa compra até que algo nos mostre o contrário, tá ok? E ficar bem atento nisso, beleza? Pessoal, um abraço a todos, paz.